Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Eu vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje nós vamos falar sobre um assunto do momento. Você já deve ter recebido uma notícia disso. É o golpe da falsa cobrança. E o meu entrevistado de hoje é o Dr. Alberto Oliveira. Dr. Alberto Oliveira é advogado e contador e sócio-diretor da A. Oliveira Advogados Associados, pós-graduado em Direito Tributário e Direito Empresarial e membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, o IBDT, também consultor empresarial. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, é uma honra. Espero poder elucidar e esclarecer as dúvidas. Muito obrigado, eu que agradeço a sua presença aqui. Gostaria de dizer, doutor Alberto, a falsa cobrança me parece que sempre existiu. Pelo menos eu recebia, não por e-mail, por correio, umas cartas me cobrando disso, cobrando aquilo. É assim mesmo? É assim e atualmente piorou a situação para a pessoa física em geral, para a pessoa jurídica. O empresário está sendo alvo hoje de uma carga muito grande de falsificações no mercado, principalmente de e-mails, cobranças que não têm origem, que são falsas, e ao mesmo tempo tem fiscais que também passam, ligam para as empresas e se identificam e não são fiscais e acabam extorquindo os empresários. Pedindo assinatura para revista. Exatamente. Falar, estou aqui com o seu CNPJ, não sei o quê, estou aqui com sua inscrição estadual. Exatamente. Funciona assim. Muitos empresários... Vamos falar do telefonema falso. Isso. Muitos empresários, o que acontece? Eles têm a orientação que qualquer telefonema, qualquer tipo de indício de uma falsificação, procurar o seu advogado, o seu contador. Mas no dia a dia, talvez, o empresário tem que estar focado no seu negócio, muitas vezes põe alguém abaixo dele para poder atender algumas necessidades e com essas, quem está falsificando, quem faz o golpe, quem comete a fraude, são pessoas, infelizmente, preparadas para aquilo. Então o que acontece? O empresário fica às vezes acuado e nessa hora recomendamos, procure o seu contador, procure o seu advogado, para que esse possa saber se isso tem fundamento ou não tem fundamento. Agora, esse golpe que você está falando, que a pessoa liga se identificando como fiscal, alô, aqui é João da Silva, para dar um nome, inventar um nome, aqui é João da Silva, eu estou aqui com o seu CNPJ, com sua declaração, você está bem, não sei o quê, para começar a criar um clima de terror. Cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Exatamente. Mas qual tem sido a postura, se você souber, por gentileza, da Receita Federal, dos órgãos que são responsáveis por cobranças assim? Perfeito. Aqui não só abordaremos qual a postura do fisco, da Receita Federal, estadual, do municipal, dos conselhos de ordem, por exemplo, que também falsificam as cobranças. O que é fundamental e importante para todo empresário? Jamais atender um telefonema desse e chamar esse pessoal na sua empresa. Em hipótese alguma, em nenhuma situação. Por que isso? Primeiro, porque você vai levar para dentro da sua casa pessoas que, infelizmente, não é de boa índole. Criminosos. E está lá dentro da sua empresa, vai pegar informação, já tem algumas, vão pegar muito mais, e vai conhecer o seu espaço físico. Então, recomendamos que jamais traga. Numa ligação dessa, o que recomendamos? Ligue para o seu profissional, se não tem dentro da empresa, ou terceirizado, o seu contador, e coloque ele no circuito. Coloque ele diretamente para falar com essas pessoas. Ele vai saber identificar se trata-se de golpe ou não. Por quê? O fisco não faz telefonema para as empresas. O fisco não manda esses e-mails intimando alguém ou solicitando documentação. O que o fisco faz quando tem algo direto para algum empresário, existe uma identificação que consta no site da própria Receita Federal ou estadual. E o contribuinte pode conferir isso através do site da própria Receita, que tem, todos têm, o profissional, e mais ainda, o contador da empresa tem uma assinatura digital, que é o famoso certificado digital. Com isso, ele consegue acessar
tudo que é interesse do empresário. E só ele consegue, ou a própria empresa, para quem o empresário deu essa procuração digital. Com isso, ele elimina o foco de cair em armadilhas. Ele diminui bastante. Então, o grande conselho é, jamais nesse telefonema, identifique algumas situações, informações, ou até mesmo trazer para dentro da empresa. Isso jamais se faz. Sim, e para denunciar esse tipo de extorsão? Tá. É uma extorsão? É uma extorsão. Eu atendo mensalmente, para as empresas que nós trabalhamos, de 10 a 15 casos mensalmente. São empresários que ligam para as empresas, deixam o telefone, o endereço, mas não existe o local. Então, o que é importante? A polícia vem fazendo a sua parte de investigação. Mas esse pessoal, cada vez mais, eles migram para situações diferentes. Então, obviamente, que não é fácil para a polícia, tanto estadual quanto federal, poder pegar. Mas o que orientamos é o melhor de tudo. Primeiramente, pagamentos de cobranças não identificadas. Passa para o seu profissional. Telefonemas que você não sabe a origem, que inclusive vão pedir assinatura de revista, vão se identificar, dizendo que vão dar alguma facilidade. Tudo isso não existe. O fisco tem uma forma só de atuação. Isso consta no site e consta com o profissional habilitado, que é o contador, que ele tem uma assinatura digital para isso. Certo. Agora, existe um golpe que circula aí pela internet de uma princesa em Burkina Faso, na Nigéria, que diz respeito ao seguinte: você receber uma correspondência, antes recebia por papel, por correio, e você é convidado, você recebe hoje por e-mail. A pessoa diz, eu tenho uma fortuna, fruto de uma exploração de petróleo, e não posso sair do meu país que me encontro preso, eu tenho uma dificuldade, se você me ajudar, eu liberar o dinheiro, eu te dou tanto. Aí a pessoa se interessa, porque está numa dificuldade, e vai e começa a entrar em contato com essa quadrilha. E aí, o que acontece daí para frente? Bom, tem um caso desse, eu vou relatar um caso rapidamente para vocês, que também aconteceu, mas nesses casos, uma vez que, seja lá, pessoa física, ou o próprio empresário, pessoa jurídica, que você caiu num golpe desse, muitas pessoas até pensam, né? Eu posso recorrer a alguém com meu prejuízo? Não tem. Por quê? Porque isso aí é um golpe, isso é via e-mail ou via telefonema, que você tem que tomar todos os cuidados necessários para que você não faça um depósito. Quando uma pessoa solicita, tem um caso de inventário, por exemplo, pegaram informações de uma pessoa que estava fazendo inventário e sabiam todos os dados. E quando ligaram para a pessoa, disseram, fiquei sabendo que aconteceu isso, disseram que era de um seguro. E disseram, vou depositar na sua conta R$100.000, e assim que eu depositar, você vai nos pagar honorários, que é 20%, e explicou tudo, deu todos os dados da pessoa, como que era e como que não era. E esses 20% que a pessoa tinha que depositar, ela arrumou, pegou emprestado, e fizeram um depósito de R$100.000 na conta dela com aqueles cheques falsos, que a pessoa vai no caixa eletrônico e aparece no primeiro momento, só que amanhã está estornada. E o prejuízo, R$20.000 daquela pessoa que já não tinha dinheiro nenhum, o que aconteceu? Já não tinha 20, né? Pegou emprestado, achando que fosse ganhar 100, ficou devendo 120 por aí. Eu conheço um caso um pouco semelhante. Fizeram a mesma coisa, deram uma ligação, tem uma quantia à sua disposição, você deposita R$100.000, você deposita 20% do valor. A pessoa foi lá e depositou também com cheque sem valor, um deu golpe no outro. Porque fazem o depósito naqueles caixas eletrônicos. E ela fez a mesma coisa. E naquele momento o valor aparece na tua conta. Se você for lá e consultar, o valor vai aparecer. Mas no outro dia ele é estornado, né? Então... Aí o bandido ligou, a pessoa, bandido, criminoso, sei lá como é que... Ligou reclamando, mas o cheque foi estornado, falou, o seu também? Então, exatamente. Ficou um pelo outro, verdade, né? É verdade. Aí a pessoa me procurou como advogado, falou, bom, você fez, agora não há mais o que fazer. O prejuízo é só da pessoa, infelizmente, né? Só da pessoa, não tem a quem recorrer, porque são golpes, né? Então, infelizmente, fica com prejuízo. Agora, também tem outro golpe muito conhecido aí no mercado, que é do empréstimo. Você não quer uma quantia para emprestar. Você conhece esse golpe aí ou não? Sim, acontece muito, principalmente com aposentados. Aposentados? Com aposentados. Por quê? Porque eles procuram, assim como existe golpe para todos os ramos aí da sociedade, que eles inventam a cada dia uma situação nova, então, para aposentados, existe programas em rádio, em televisão e por aí vai, em jornais, tudo mais, revistas. Mas aplicando o golpe dos aposentados? Para aposentados em geral, mas para aposentados principalmente.
Como? Oferecendo empréstimos. Empréstimos facilitados. E muitas vezes eles falsificam também uma série de formulários, uma série de procedimentos que quem faz é um banco sério. É um local sério que se faça isso, né? Onde a pessoa tem conta num banco conhecido e tudo mais. Mas o que acontece? Ele vai na primeira porta que é chamado, ele vê uma propaganda enganosa, ele vai lá e assina uma série de coisas, faz depósito também, e o empréstimo nunca vai chegar para ele. Porque não existe essas empresas e não existe essa facilidade. E muitas vezes, uma pessoa que tem uma quantia que ele recebe mensalmente é baixo. 2.000, 1.500, 3.000 reais. E a pessoa oferece um empréstimo de 15 mil reais. Valor alto. Então, ninguém oferece isso. E fala, ó, com taxa tal, vou descontar na sua conta corrente todo mês. Isso não existe. É golpe. Infelizmente. E a pessoa fragilizada? Fragilizada vai lá e, infelizmente, cai no golpe. E aí, se você acompanhar nas delegacias o quanto que eles têm de boletim de ocorrência desses fatos, infelizmente, cresceu muito. Bom, eu vou encerrar o primeiro bloco por aqui e volto já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, entrevistando hoje o Dr. Alberto Oliveira. Dr. Alberto Oliveira é advogado e contador. E, além de tudo, é especialista. Especialista no quê? Em desvendar fraudes na internet, fraudes no mundo real, no mundo não virtual, vamos falar assim. Virtual, exatamente. Nós, no primeiro bloco, estávamos falando sobre algumas fraudes tradicionais. A fraude ao aposentado, fraude a pessoas desavisadas, mediante telefonema, carta, tudo mais. Agora vamos entrar um pouco nesse mundo pouco conhecido, mas muito explorado, que é o mundo da internet. Uma facilidade que a vida moderna nos trouxe, nos facilita muito a vida, mas também nos dificulta um pouco. Bom, como usuário de internet, as pessoas, talvez o colega aqui, põe a senha de cartão de crédito ou faça compra pela internet, cartão de crédito, compras ou pagamento. Quais são as cautelas que nós devemos ter ao adentrar com dados pessoais dentro da internet? Antes de mais nada, como você bem falou, né? Hoje o mundo virtual trouxe muitas facilidades, mas, por outro lado, também trouxe uma enxurrada de situações que todos ficam expostos. Todos deixam, por exemplo, nas redes sociais. Facebook. Facebook é uma ferramenta, por exemplo, que todo mundo lá tem vários dados, troca informações, adiciona pessoas que você conhece, às vezes, numa festa, ou amigo do amigo do amigo, não sabe quem é. Ou às vezes você nem conhece a pessoa. Você não conhece a pessoa. E eu conheço pessoas que falam assim, eu tenho 1000 amigos no Facebook. E na vida real ele não tem 5.
Ô Zé, quantos amigos você tem no Facebook? Um montão. Então, tem e na vida real, mais ou menos? Tem 5 na vida real e 1.000 pessoas, 1.000 amigos no Facebook. O que acontece? Você fica exposto, primeiramente, pela rede social. Aí, o que acontece? A pessoa tem seus dados por completo. Vamos lá para o e-mail. É uma forma muito grande de mandar para todas as pessoas, físicas ou jurídicas, também mas muitos e-mails falsificados, de toda a natureza. Eu recebi um e-mail de um professor que trabalhou comigo, um rapaz muito honrado, muito educado. Ele me esculachou tanto no e-mail, que eu falei, que é isso? Aí eu me senti na obrigação de perguntar, peraí, foi você que mandou isso? O que aconteceu, né? E na verdade tinha sido isso, pegaram o e-mail dele, a caixa de informações e distribuíram para todo mundo ofensas, fizeram um texto genérico e ofendendo todo mundo. O rapaz estava muito constrangido, coitado. É um bom amigo, é um bom... Exatamente. Então, o que acontece? Todos esses e-mails que todos recebem, a primeira dica, conselho, jamais abra e-mail que você não conhece. Né? O remetente, você não tem o dia a dia com as pessoas e na dúvida. Por quê? Porque não só é e-mail visando buscar e roubar os dados da pessoa, como também prejudicar o seu computador, o seu desktop, por aí vai. Mas, acima de tudo, você fica fragilizado com senhas. Senhas da sua empresa, senhas pessoais que você usa para uma série de atitudes que você tem junto ao mundo hoje digital, o mundo tecnológico. Então, esses e-mails falsificados, a grande dica, você não abre, deleta e tenha na sua empresa ou terceirizado um TI atuante, alguém dessa área que vai também colocar para você alguns programas que inibem um pouco isso, que joga para a caixa de lixo eletrônico e você também fica assim um pouco esperto em saber quais e-mails desses que você tem que tomar um cuidado redobrado. Isso assim tem acontecido bastante. E qual seria, na sua opinião, os e-mails que você tem que ter mais atenção do que os e-mails normais? Porque às vezes eu recebo, eu acho que é o caso do colega também, propaganda de revista, uma loja que você foi algum dia comprou alguma coisa, enfim, um banco, sei lá. O maior de todos. Vamos prestar atenção, o maior de todos. O maior de todos. Qualquer e-mail que te ofereça vantagem. Primeiro delas, vantagem, aquelas facilidades que você não encontraria em nenhum lugar. Como assim? Dá um exemplo. Então vamos lá. Por exemplo... Eu estou aqui no meu desktop. Eu mesmo já recebo todo mês, por exemplo, dizendo que o meu escritório foi sorteado entre um grupo de empresas e tem um prêmio disponível para ser recebido. Esse eu não recebi ainda não. Recebi. Então tem um prêmio. Bom, então, esse é capaz de... Sem dinheiro do jeito que eu ando, é capaz de eu ir lá querer buscar. Você tem que acessar, entrar, fazer o que eles estão pedindo lá, para que você possa colocar seus dados. Para quê? Eles querem realmente pegar a tua senha em algumas coisas. Então, o primeiro deles... Mas alguém dá senha assim? Não é que dá. A pessoa, ao abrir um e-mail desse, esses e-mails já são preparados para invadir o seu computador. Eles já são preparados para invadir o seu notebook, seja lá, e aí consegue pegar tudo. Tá? Obviamente que eu não vou entrar aqui como que fazem isso, porque eu não sou dessa área de TI, mas eles conseguem tudo. Ficam até trabalhando remotamente no seu computador. Então isso aí é muito grave. Então, o que eu digo assim nesses e-mails? Principalmente as facilidades ou o que oferecem assim umas quantias em dinheiro que não existe. Bancos, por exemplo. Bancos são os e-mails que eles mais falsificam. Estão dizendo que mudou o formato de alguma coisa do banco, ou formou o layout disso aqui, e que você precisa atualizar o seu cadastro. E pegam as empresas também em uma chamada que todo mundo tem dificuldade no dia a dia, no mundo empresarial. Então coloca, olha, o seu limite de cheque especial, ele vai vencer tal dia. Entre aqui para renovar assim assado. Não existe isso. Só existe no site oficial do banco, com a senha que tem, do formato com segurança que todo mundo utiliza. Bom, do jeito que eu ando, assim, é capaz de receber do e-mail do banco dizendo que seu limite foi abaixado. Então, aí você liga para o teu gerente, entra lá, passagens aéreas, e está acontecendo muito. Essa aí acho que tem dia sim, dia não que eu recebo. É com relação a passagens aéreas, dizendo que o seu check-in está pronto. Então, quem viaja bastante, por exemplo, vai viajar amanhã, então, naturalmente, muitas vezes, faz o check-in um dia antes para facilitar. Agora, estão te mandando, o teu check-in está pronto, entra aqui.
Quando você vai clicar em cima daquela que estão te pedindo, é para exatamente invadir o teu computador e roubar tuas senhas. Então, tem golpe de toda a natureza, de todas as formas, para empresários, pessoas físicas em geral. Mas que inacreditável. Infelizmente. Existe um departamento da polícia, tanto estadual quanto federal, específico, só para fiscalizar esses golpes. Mas, como eu disse no começo, são muitos. E agora, eles fazem uma mudança constante. Bom, nós falamos que existem muitos golpes, que existem muito na mídia digital, mas uma questão. Alguém já foi preso dessas quadrilhas? Quem são essas quadrilhas? Aonde elas estão? Infelizmente, algumas quadrilhas que nós acompanhamos aí pelas notícias, pela televisão, tem de toda sorte também essas quadrilhas. Eu penso que são pessoas com algum nível tem técnico, pessoas, eu ia falar educadas. Agora, pessoas da classe média. Pegaram uma quadrilha, não me engano, não me lembro agora se foi em Goiás ou se foi em Minas Gerais, que tem pessoas até acima da classe média. Que as pessoas já tinham um padrão de vida considerável e formaram uma quadrilha só visando a fazer esse tipo de roubo. Só aplicando golpes na internet. Então, é óbvio, para aprender toda esse número de pessoas que infelizmente cometem isso, não deve ser fácil para as polícias. Mas nós acompanhamos, assim, muitos casos na televisão, há quadrilhas que estão sendo, assim, desmanteladas. Mas eu acho que tem muito que a polícia fazer ainda, viu? O que eu tenho notícia, às vezes, eu vejo, depois no próximo bloco a gente vai falar mais especificamente sobre isso, é que muitas dessas quadrilhas atuantes, elas se originam no próprio departamento de algumas empresas, que cedem informações de bancos, disso, daquilo outro, que cedem informação cadastral de correntista para criar um elo de confiança. Você tem visto isso também, nessas quadrilhas que foram presas? Sim, e acompanhei alguns casos de compra de banco de dados, que a polícia divulga, que aparece também nos jornais, nas revistas por aí. Então, uma pessoa for na Praça da Sé hoje, aqui em São Paulo, ou for aí no centro da cidade, infelizmente você vai ver pessoas vendendo CDs ou DVDs com informações de todo o gênero que você possa imaginar. Banco de dados. Como que as pessoas conseguem, às vezes, ter acesso a dados sigilosos da própria Receita Federal? Como que pode ter dados que geralmente só o judiciário poderia utilizar? Infelizmente, são pessoas infiltradas, que se usam muitas vezes de cargo de confiança, e aí passam para fulano e beltrano e comercializa isso aí como se fosse um bar no meio do centro da cidade. Para ter uma ideia, como uma coisa chegou a um escândalo, aquele convênio que quase saiu entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Serasa, uma empresa privada, sendo disponibilizado a eles um cadastro de todos os eleitores do país, um cadastro mais atualizado, a conta de fazer um cartão digital, assinatura eletrônica para cada funcionário. Mas, pô, eu um absurdo isso. Mas eu pergunto, você recebe correspondências de empresas sérias, de empresas renomadas. Então, por exemplo, tem um curso de oratória que eu fiz há 10 anos atrás e amigos meus que não fizeram. Todos esses meus amigos que não fizeram recebem a correspondência que eu recebo. Como que conseguem? Quem é que passa? Isso aí, tudo bem, deve existir legalmente um banco de dados que pode ser comercializado. Mas será que isso aí é só para aquele que comprou aquele número 1000 contatos? Como que funciona isso? Então existe, infelizmente, muito, mas muito golpe para que você possa adquirir e comprar as informações de forma sigilosas. Cuidado você de casa aí. E continuamos aqui no programa Direito de Globalização. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, esportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, falando sobre o golpe da falsa cobrança. E o meu entrevistado de hoje é o Dr. Alberto Oliveira, que é advogado e contador. Nós estamos conversando sobre diversos golpes ocorridos no ambiente virtual e o ambiente não virtual. No bloco anterior, nós começávamos a falar sobre golpes aplicados a partir de pessoas que se encontram dentro de uma estrutura. Tenho visto, doutor Alberto, pelos jornais, pela TV, pelas mídias, um famoso golpe que as pessoas entram na conta corrente de outras, sacam valores, você tem 3 mil reais na sua conta, num dia você, estou com 3 mil reais, tenho que pagar aquela, no dia seguinte seu dinheiro é surrupiado. Infelizmente isso tem ocorrido com as mais diversas empresas, setores aí, empresas sérias, pessoas sérias, e o dinheiro é depositado em outra conta e vai sumir, e de repente ela some. E todas as investigações sempre levam à colaboração de um funcionário, no caso de banco, que nós estamos falando de banco, a um funcionário dentro do banco. Pergunto ao senhor, na sua experiência profissional, essas pessoas têm sido presas? A polícia tem sido efetiva no sentido de prender essas quadrilhas que se enraizam dentro de bancos e fazem esses crimes eletrônicos de apropriação de numerário? Não estão sendo presas como a população gostaria, né? A polícia prende, mas infelizmente o número de criminosos e fraudadores é muito grande. Bom, tendo em conta que a polícia só apura 2% dos homicídios no estado de São Paulo, que é dos crimes, talvez seja o mais grave, crime contra a vida, esperar alguma eficiência da polícia nesse setor é um pouco difícil, né? Quando a polícia trabalha no modo chamado inteligência, que ela coloca pessoas, né, infiltradas, como faz na parte do crime, e em favelas, ou numa boca de fumo, coisa parecida, e ela faz isso também com relação a esses crimes digitais, ou pessoas que, infelizmente, roubam senhas ou qualquer tipo de conduta no mundo digital, com inteligência, a polícia consegue também desmantelar muitas quadrilhas. Não da forma e o número que a população precisa, mas tem conseguido. Agora, esse número de crimes que são praticados no dia a dia, com a prática da inteligência, é uma coisa que é importante também deixar claro. Infelizmente, existe a participação e a conivência de pessoas internas, seja lá de um banco, seja lá de empresas, até mesmo de órgãos, né, do governo, que muitas vezes acaba compactuando, né, de uma forma fora da lei, e aí facilita para que propague muito mais esse crime que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos. Agora, observa, a pessoa está no seu site, na sua conta corrente, ela observa que uma quantia de 10 mil reais, 2 mil reais, ou uma quantia determinada sumiu. O que ela deve fazer imediatamente? Qual a sua orientação neste caso? Duas coisas importantes a considerar. Observem, hein? A primeira, nunca você fazer qualquer tipo de transação bancária que não for o seu computador, de forma segura, que você utiliza hoje aquilo que o banco recomenda, o token e tudo mais, para que você possa, primeiramente, não ficar tão exposto ou exposta e sujeito a uma situação dessa. Essa é a primeira e grande dica. O que é token? Token é um aparelho que o banco disponibiliza para as empresas
para que cada vez que você tenha que fazer uma operação com o banco, ele gera uma senha. E aquela senha você tem que colocar na hora no teu computador. Isso pode também ser via telefone. Você pega o teu telefone e você entra no banco na hora, você pode ser pelo token ou pelo SMS do seu celular. Na hora o banco te informa uma senha, é instantâneo, online. E na hora que você está utilizando, você põe aquela senha. Então o banco te libera para você fazer qualquer tipo de solicitação. Então fazer com o banco a recomendação que eles passam mesmo, que é o quê? A forma correta no mundo de hoje, infelizmente, com muitas pessoas querendo dar o golpe, você fazer de uma forma real e você fazer de uma forma que o banco te passa todas as condições que você fica 100% seguro. Então, a primeira orientação... A primeira orientação é essa. A segunda, se você, por acaso, ainda assim, cair num golpe desses, então você procura o teu gerente, procura a tua agência bancária, que 99% dos casos, o banco ele tem feito a restituição para as pessoas, ele apura primeiro o que aconteceu, o banco tem todo um aparelhamento para poder ver a veracidade disso e depois disponibiliza a quantia que foi retirada para o contribuinte, no caso aí para o teu cliente. Agora, uma coisa que sempre é uma indagação de uma pessoa que é leiga, e eu imagino que as pessoas devam também ficar perplexas sobre isso. Esse grupo criminoso, ele entra numa determinada conta corrente, tira o valor, deposita em outra e finalmente deposita em outra e de repente some. Mas não é possível seguir esse rastro com o nível de informatização, que talvez seja um dos mais altos no mundo todo, do sistema financeiro brasileiro. Existe uma grande intermediação midiática no meio financeiro brasileiro, midiática no sentido de internet. Não é possível localizar esses grupos pelo rastro do dinheiro? Siga o dinheiro. Tá. As últimas reportagens que eu vi com relação a quadrilhas que a polícia conseguiu prender foi exatamente dessa forma. Eles foram na ponta. Tá vendo? Estou dando na ponta. Tá vendo? Eu não sou policial, já estou dizendo como na é que faz. Ponta. Então eles vão acompanhando com o trabalho de inteligência e com isso eles conseguem saber. Como você disse, né? Vem para cá, transfere para uma conta corrente, vai parar no fulano de tal e vai para outro estado, uma cidadezinha pequena lá no Nordeste, aí alguém vai lá e saca o dinheiro. Então já conseguiram algumas quadrilhas que eu acompanho pela televisão a ver eles prendendo as quadrilhas com o trabalho de inteligência na ponta, lá no final da... O que a gente pode concluir, então, eu posso concluir, vocês já me falaram no plural, tem um tom majestático, tá? Mas o que eu posso concluir, então, é que todo o trabalho da polícia devia ser orientado pela inteligência, não pela força bruta, como a gente vê na maioria dos casos. Né? Exatamente. Pela força bruta, eu não acredito que a polícia tenha sucesso e tenha êxito para poder atuar nesses crimes. E considerando que nesses crimes, o nível das pessoas é um nível diferenciado. É da classe média para frente. Infelizmente, são pessoas que se aproveitam de situações, de uma condição boa, mas vão para o lado do crime. São pessoas com algum grau de sofisticação intelectual. Exatamente. E a força bruta, na verdade, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Durante 20 e poucos anos, 64, 85, nós vivemos numa ditadura militar. Verdade. E essa ditadura utilizou da força bruta para obter confissões. E a tortura, a força bruta, geralmente a pessoa confessa que você quer que o delegado, que o escrivão, que aquela autoridade policial quer que ela confesse, que é a destruição moral e pessoal do indivíduo. Verdade. E você acaba, e muitas vezes nós vemos, que observamos, que isso não corresponde à realidade do fato. Na realidade, isso aí, como você bem falou, é igual no caso do tráfico, né? Então, eles acabam pegando quem consome, né? Não o peixe grande, né? Ah, não, ele só pega aquele michuruca lá da biqueira, né? Exatamente. Porque o dono... Então, isso aí não acaba. Aquele filme Tropa de Elite, vai chover, vai nevar no morro hoje, a neve não chega sozinha. Exatamente. Como é que sai da Colômbia? Exatamente. Isso é uma empresa. Como é que você transporta um material clandestino de um campo da Colômbia para o Rio de Janeiro, para São Paulo, que transforma isso em dinheiro, que é uma grande quantidade. Nós não estamos falando de R$1.000, nós estamos falando de muito dinheiro, muito mais que talvez nós possamos imaginar ou possamos ganhar na nossa vida honesta, decente. E vai para onde esse dinheiro, né? Quantas pessoas que são coniventes com isso, que estão do lado errado.
Sem dúvida. Isso aí, para você sumir com lavar tanto dinheiro, sendo bem claro, lavar tanto dinheiro, sumir com tanto dinheiro, você precisa ter conivência de bancos, de instituições financeiras, de organismos oficiais, de autoridades públicas. Você não pode, de repente, aparecer um cidadão comum, de repente passa a ter uma Ferrari, um apartamento, um sinal exterior de riqueza, não tem nenhuma ocupação. No Rio de Janeiro foi preso agora um rapaz, esse final se chama Playboy, o apelido dele na marginalidade. Não fazia nada, classe média, o avô foi uma pessoa de algum dinheiro, de alguma posição, e também morava numa cobertura, estava muito bem instalado, carros importados, e tirava foto na internet de fuzil AR-15, AK-47. Como é que pode um negócio desse? É verdade. Como é que pode chegar a uma situação dessa? Né? Tem que seguir o dinheiro. Eu acho que no caso do crime eletrônico, na minha modesta e despretensiosa observação, você seguindo esse rastro, você poderia chegar, porque não é esse crime eletrônico acontece de forma muito repetida. E cada dia estão conseguindo ser mais ainda eficaz para aplicar o golpe. Cada dia mais. Porque toda situação que gera uma facilidade no dia a dia para nós, usuários, então tem as pessoas ali atrás de boa fé que estão fazendo realmente um programa, estão fazendo um software que facilita a vida de todo mundo, mas, por outro lado, as pessoas de má fé que aproveitam essa situação para tirar proveito para que possa, infelizmente, cometer o crime virtual. Sem dúvida. E esses crimes, tem que levar em conta o seguinte, muitos desses crimes nascem em presídios, como aquele famoso crime que houve uma época do sequestro. Botava uma criança gritando, pai, mãe, não sei o quê. Uma vez ligaram lá para o meu escritório, ligaram o meu celular, estou com sua filha aqui, não sei o quê, tal, uma voz grossa, assim. Minha filha estava ao meu lado. Então, eu comecei a rir, falei, muda essa voz aí, que não dá. Agora, você imagina que isso foi uma pessoa que, assim, preparada, que teve uma tranquilidade como você na hora. Você imagina isso, alguém ligando para uma pessoa, uma senhora de idade, que ela tem vários netos ou netas, uma mãe, e muitas vezes, infelizmente, eu já vi acontecer isso com pessoas que já levaram dinheiro, que levaram dinheiro no desespero, porque eles aplicam e a pessoa na hora, hoje todo mundo comenta e orienta, mas uma ligação dessa, desliga o telefone e procura falar com aquela pessoa que você tem, um filho, uma filha, um sobrinho, seja lá o que for. Não conseguindo falar com esse, não desespere. Ligue para alguém próximo da família e relate o que está acontecendo. Então, não, muitas vezes não fazem isso, aí é onde vem o desespero. Porque você, por acaso, ligou para o teu filho, por exemplo, vai que ele esteja na faculdade, esteja no trabalho e não pode atender naquela hora. O telefone está desligado. Pronto, a pessoa acha que aquilo é um... E bateu o pânico e ela quer resolver, claro. Exatamente. Que é seu ente tudo querido. Aquilo que o criminoso quer. Então, nessa hora, falou alguma coisa estranha, teu filho bateu o carro aqui na Marginal e tá tudo bem com ele, tá? Não se preocupe e não sei o que lá, faz uma voz no fundo, coisa parecida. Nessa hora, desliga o telefone. E, mais uma vez, não conseguindo falar com a pessoa da família, liga para um outro membro da família, o irmão, irmã, avó, seja quem for. Está acontecendo isso, aquilo. Vai ter uma pessoa mais tranquila, que não está na situação, que vai saber te orientar também, para que você não faça a coisa errada naquela hora. Bom, vocês estão vendo que o programa de Direito e Globalização é muito mais que um programa. É também serviço público. Estou terminando esse bloco aqui, volto já no próximo, quarto e último bloco do nosso programa. Até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lápis. Mas para você ajudar, é muito mais fácil.
Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Hoje começando falando sobre o golpe da falsa cobrança, falando sobre diversos outros golpes existentes aí. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Alberto Oliveira, que é advogado e contador e especialista em combate a fraudes. Doutor Alberto, se a pessoa quiser, se um telespectador de casa quiser entrar em contato com o senhor, como é que ele faz? O senhor tem um e-mail, um site, que pudesse nos dar? Nosso site é o www.aoliveiraadvogados.com.br. Pode repetir? www.aoliveiraadvogados.com.br. E lá ele pode entrar em contato? Ali tem todos os nossos dados, contato, tudo mais. E está situado? Nós estamos situados aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui no Borba Gato, próximo ao Shopping Morumbi. Tá certo. Agora, nós falamos de uma série de golpes Existe algum golpe que nós deixamos de falar, alguma coisa que gostaria de chamar a atenção? Na linha dos golpes de cobrança. De cobrança. De cobrança. Então, porque falamos do golpe digital, que é esse que envolve e-mails, toda a natureza, para todos, pessoa física e empresários, falamos. Falamos também dos golpes das empresas que recebem telefonemas de todos os gêneros, mas são pessoas que se passam por fiscais, auditores da Receita, tudo mais, que também já recomendamos. Não atendam, passe para o profissional da sua empresa, um profissional competente que vai saber como lidar com a situação e também saber o que fazer. Agora, também tem acontecido muito no dia a dia, todos recebem isso, todos. São cobranças indevidas. Que cobranças são essas? Cobrança de sindicatos, multas do Detran. Às vezes estão falsificando até a cartão de crédito, aquela cobrança que vem hoje impressa, ou de um shopping, por exemplo, de uma grande rede, uma grande loja. Eles falsificam e te manda, muitas redes hoje, por exemplo, você pegar uma Renner, tem cartão de crédito. Então eles pegam aquilo e falsificam e te mandam a cobrança com valor, exemplo, o conselho dos próprios advogados, contadores, e por aí vai. O Detran, como eu falei, eles falsificam aquele formulário e lhe mandam uma cobrança, ou de uma multa que você recebeu. Você vai abrir aquilo ali, muitas pessoas correm no banco e pagam. Ao pagar aquilo ali, você não está quitando nada. Porque aquilo lá existe dados, tudo falsificado, inclusive a conta corrente. Então, primeiro que você não pagou nada. Então, já o prejuízo que você pagou algo que é indevido. E o pior é quando é uma multa de trânsito, todo mundo sofre uma multa. E você acha que está zerando sua multa. Você não zerou nada. Você zerou sua conta bancária. Você zerou sua conta bancária. E a sua multa continua lá. O que você tem que fazer? Entre no site do Detran, que tem toda a forma como você pagar. Na dúvida, não consegui ver com o Detran, como que eu faço? Existe despachante que só mexe com isso. Para que você... quem paga mal, paga duas vezes. Então, qualquer cobrança que, de repente, você não sabe a origem e que chegou, empresas novas que se abrem, chega todo tipo de cobrança possível. E de todos os sindicatos, inclusive. Até o que não existe. Até o que não existe. Então mandam, de todos os sindicatos, mandam várias cobranças. O que o empresário faz? Leva para o seu contador. Não paga. Se você pagar, o teu contador vai falar, isso aqui não era devido. O que é devido é esse aqui, ó. E esse aqui você vai ter que pagar. Então você vai pagar duas vezes. E não recupera mais o dinheiro. Não recupera. Um dia uma pessoa perguntou isso numa empresa. Mas peraí, eu tive um prejuízo de uma cobrança que não era devida do fisco. Eu paguei. O que eu posso fazer? Eu falei, infelizmente nada. Porque o fisco, ele te dá todos os procedimentos e segurança, como que tem que ser a conduta para que você pague algo para o fisco ou alguma cobrança dele para contigo.
uma empresa ou pessoa física. E isso vale para qualquer cobrança. Então, as cobranças indevidas hoje também assim, é tanto quanto o crime digital. Está na moda. Então, aquilo que você receber, não corre no banco e pague. Primeiro, você vai certificar através de sites, através do órgão público competente, através de um profissional que vai te auxiliar, tudo isso para que você não, infelizmente, não pague mal e o pagador que paga mal paga duas vezes. Agora, o que eu tenho, você falou uma coisa que me chamou a atenção, abertura de empresa. Recentemente, um cliente meu abriu uma empresa e vários sindicatos enviaram cobranças a ele. Agora, ele acabou pagando um ou outro. No seu aconselhamento profissional, do seu ponto de vista profissional, deveria ele entrar com um processo contra aquele sindicato que cobrou indevidamente, mesmo sendo ele tendo legal existência, tendo isso, tendo aquilo? Primeiro, a cobrança, como que funciona a cobrança para um sindicato? Qualquer empresa. Vamos da ver. menor a maior, independente se é indústria, comércio ou serviços, ou se são as três atividades. Como que funciona uma cobrança para um sindicato? O sindicato que você vai ter que se afiliar e recolher a taxa anual é o sindicato da sua atividade. A atividade é aquilo que está no contrato social. Então, você vai ter o comércio de tal coisa e o serviço de tal categoria. Então, o sindicato daquela atividade é que vai te mandar a cobrança. Porém, o empresário também não tem, muitas vezes, o conhecimento para saber qual sindicato que ele paga, sendo que ele recebe 10 cobranças. Que é isso que Põe eu tô na mão dizendo. do seu contador. Ele vai saber, primeiramente, não só fazer o contato, mas também ele vai saber qual sindicato que você tem que efetuar a cobrança. Apenas um. Apenas um. Mas em pagando indevidamente para 2 ou mais sindicatos, qual o procedimento que teria para tentar reaver o dinheiro? Infelizmente, funciona assim. Se você pagar para um sindicato que não é devido... Era para pagar para o sindicato A, pagou para o sindicato tá. B, C, D... Se esse sindicato B, C ou D existirem... Vamos dizer que exista. Se existir, a empresa tem como buscar restituir essa quantia que foi paga. Porque você vai provar que você está afiliado a tal sindicato e é para esse que você tem que recolher. Agora, um exemplo, há empresas que têm mais que uma atividade. Claro. Então, se tiver mais que uma atividade, obviamente, você vai estar sujeito a pagar quantas tiverem. Agora, supondo que o sindicato é o sindicato A, e a pessoa pagou para o B e o C. O B e o C que está mandando cobrança para todo mundo e tem existência real, não está cometendo algum tipo de crime? Não estaria em tese? Muitas vezes... Vamos ver o outro lado, vamos tentar entender. Sabemos assim, né? Com ou sem má fé, existe a interpretação. Na interpretação, por exemplo, uma atividade lá, a pessoa coloca assim, representação comercial. É isso. Qual a atividade? Representante comercial. O outro coloca assim, intermediação de negócios. É a mesma coisa, só mudou a palavra. Talvez esse sindicato aqui, ele fala que é meu, a cobrança é minha. E aí um outro sindicato vai se aproveitar às vezes para fazer uma cobrança que não é dele. Mas ele tem como se explicar. Então cabe ao empresário estar bem assessorado para saber qual sindicato que é e se ele por acaso veio a pagar uma cobrança que não devia, porém existe o sindicato, você consegue restituir. Agora, essa conduta desse sindicato que cobrou intermediação de negócio, representação comercial A, B, C, não é uma conduta delituosa essa? Então, em tese. Nós estamos discutindo em tese. Exatamente. Mas eles conseguem, muitas vezes, explicar, devido assim, ao conflito que tem. Muitas empresas também, o objeto social, ele é um pouco complicado, é dúbio. Você vê um contrato social de uma empresa, ele tem tanta atividade que você acaba até se perdendo. Uma vez mandaram fazer um contrato social, pediram para fazer um contrato social, falaram, põe em todas as atividades. Eu falei, bom, então, isso é impossível. Aí vai então, todo mundo quer um pedaço. Aí eu falei. Todo mundo quer um pedaço. Aí o que vai valer ali? Qual que é a atividade preponderante daquele empresário? Aí eu vou fazer o comércio varejista de tal coisa. Então tá bom, aquilo que vai valer. Ou não, vou prestar serviços e essa vai ser a minha atividade principal. Então isso que vale. Mas aí ele faz da forma que você falou, que um cliente pede para fazer um objeto social, que ele quer, geralmente a gente fala, né? Ele quer comercializar desde alfinete até foguete. Isso. Não é assim?
É assim. Então, aí ele vai estar sujeito a vários sindicatos. Pagar para a NASA e pagar para a indústria de alfinete. Exatamente. Mas não precisa pagar para todo mundo. Existe uma empresa aí com várias atividades, vai pagar para 2, 3 sindicatos máximo. E chegando na polícia, qual é o crime que a polícia capitula nos crimes eletrônicos em geral? Qual é esse crime? Primeiro, seria importante, né, que todas as pessoas físicas e jurídicas relatem e comuniquem à polícia que, infelizmente, caiu um golpe desse. Porque senão as estatísticas também não aparecem. Né? Às vezes aparece aí que teve caso de crime digital ou que invadiram a tua conta bancária, roubaram seu dinheiro, mas quantos casos que não são relatados para a polícia? Uma centena deles. Uma centena. Então, o primeiro caso que fossem todos relatados, né? Vamos dizer o seguinte, não é uma tarefa fácil da polícia, olha que eu não sou desse meio, não sou policial, mas para a polícia poder investigar, porque não tem uma certa feita, eu tive um caso de um veículo que eu queria comprar, e acompanhando pelo jornal, o veículo que eu queria, falsificaram o slogan de uma concessionária grande, e o carro estava com um valor muito mais em conta. Desconfiei, óbvio, né? Aí, quando eu liguei para o local, eu peguei o telefone e tudo e levei na polícia, né? Levei no departamento de polícia, na hora, para que eles pudessem fazer algo. Mas eles mostraram a dificuldade, que aquele telefone é uma máscara. E aí, para chegar nesse pessoal, é realmente com um serviço, não só de inteligência, como assim, ele não é tão a curto prazo, que tem que fazer um trabalho, tem que pegar a raiz do negócio. Infelizmente, não é uma coisa só em São Paulo, envolve outros estados. Então, tem uma série de situações aí, mas percebo que a polícia tem feito a tua parte. Tomara que faça mais, mas tem feito. Doutor Alberto, nós estamos chegando aqui aos minutos finais do nosso programa. No encerramento, prestes ao encerramento, gostaria de ouvir suas considerações finais. A todos os contribuintes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, independente de ser empresário ou não abram e-mail que você não conhece. Não atendam telefonemas em empresas de pessoas estranhas e chamem para dentro da sua empresa. Cobranças que você não conhece ou não tem origem, também não sai pagando. Coloque na mão de uma pessoa competente da sua empresa, um profissional, contador, advogado, administrador, que você com certeza não só estará colaborando para exterminar esses criminosos, como também você vai ficar com a sua conta bancária muito mais no azul, né? Não vai ter problemas, infelizmente, pagar 2 vezes. Muito obrigado, doutor Alberto Oliveira, pela sua presença aqui no canal, foi muito nessa entrevista, que foi muito ilustrativa. Agradeço mais uma vez e vou me despedindo por aqui de você de casa. Até a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.